Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estamos? Vai me falando como é que tá o som, como que tá a imagem aí, gente. Vai falando comigo. Vamos falar hoje sobre ajuste em prótese sobre implante. Então, um dos temas lá que pediram para que a gente falasse. Boa noite, Ângela. Estão me ouvindo bem, gente? Pode ir me avisando, por favor, se estiver tudo certinho. Ótimo, então. Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa live. Vou dar um minutinho só para o pessoal ir entrando. Lembrando vocês, gente, que vocês podem mandar os comentários, mandar perguntas ao longo da nossa live e aí eu vou respondendo para vocês, tá? É, Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Uhum. Joia. Pessoal, esse daí é um tema que gera muita dúvida, né, nos profissionais, porque às vezes a gente está lá ajustando e às vezes a gente cansa, né? E aí é uma sessão que a gente tem que ter bastante cuidado, bastante detalhe ali na hora da gente ajustar essa peça para começar a fazer a nossa instalação, né? Então, apesar de ser um pouquinho, vamos dizer assim, né? As pessoas, os profissionais acham às vezes um pouquinho chatinho, né? Mas é essencial para nosso desempenho da nossa prótese sobre implante a gente passar por essa etapa e executar de uma forma muito bem feita, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu sou a professora Franciele Delgado e hoje nós vamos ensinar a você prótese sobre implante de uma forma prática, de uma forma objetiva, para que você consiga ter mais excelência durante o tratamento, durante o procedimento que você entrega aí para o seu paciente, tá? Vamos começar então. Existem dois conceitos fundamentais da prótese sobre implante que nós não podemos deixar, na verdade, de considerar, tá? E esses dois conceitos são essenciais, gente. Se vocês não conseguirem aprender nada da prótese sobre implante, esses dois conceitos vocês precisam saber, tá? Que são esses dois que estão escritos ali, gente: passividade e adaptação. Mas o que isso quer dizer quando nós estamos falando aí de prótese sobre implante, gente? Bom, gente, uma definição lá do dicionário do que é passividade está descrito aí para vocês. É algo que sofre ou recebe uma ação sem reagir, ou seja, ela recebe uma reação de forma passiva. Passivo não é quando eu aceito tudo, a gente até fala isso quando é uma pessoa, né, uma pessoa muito passiva, é aquela que não reage, que aceita tudo que fazem com ela. Então, na prótese é a mesma coisa. Então, ela aceita uma ação e não reage contra ela. Então, lá continua, ó, não atuante, inerte, ela não participa da ação. E é por isso que eu coloquei essa imagem que está aí para vocês de alguém calçando uma luva, né? É aquele velho ditado, gente. A peça precisa entrar que nem uma luva, ou seja, sem nada de resistência. Já uma definição da prótese sobre implantes, gente. Uma prótese com adaptação passiva significa o quê, gente? E tanto faz, tá? Se é uma prótese cimentada ou se ela é parafusada, ela precisa apresentar passividade. Então, ela tem que apresentar passividade, quer dizer o quê? Que sem tensões, gente. O ato da gente colocar, da gente instalar essa peça não pode estar causando nenhum tipo de tensão nos nossos implantes, porque senão isso vai ser transferido ou não vai ser transferido de forma correta aos nossos implantes. E isso pode prejudicar o nosso tratamento a longo prazo.
Olha a segunda frase que está ali, gente. Uma estrutura sem passividade sobre o nosso tecido ósseo pode até levar à perda da óssea integração. O que isso quer dizer? Que a gente pode levar à perda do nosso implante, gente. Então, a passividade é um conceito que a gente não pode passar por cima dele, fingir que a gente não está sentindo que não está passivo e instalar essa prótese da mesma forma, dar sequência e colocar na boca aí do nosso paciente, tá? Então, até a perda do implante pode causar. Então, é um requisito importante e isso, gente, a passividade, ela vai limitar a quantidade de estresse transferido para a interface osso-implante e garante o processo de osso-integração a longo prazo. E eu ainda complemento, gente, não só limita o estresse transferido para a interface osso-implante, mas também, gente, para os nossos parafusos de retenção, para os nossos intermediários. E isso faz com que a gente tenha menos problema, menos soltura de parafuso, menos afrouxamento, menos solturas de prótese. Então, isso realmente faz a diferença a longo prazo da entrega dessas nossas peças, tá? Adaptação, gente, é o segundo requisito. Lembra que eu falei? Nós temos dois requisitos importantes básicos: passividade e adaptação. Então, a passividade é o ato de liberar essa carga, não ter tensões, ou seja, entrar como uma luva. Já a adaptação significa o quê, gente? Significa encaixe. Então, eu preciso que essa minha peça esteja bem adaptada. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, sobre um hexágono externo, eu preciso que ele esteja hexágono bem adaptado com hexágono. Se eu estiver trabalhando em cima do intermediário, o meu intermediário precisa estar adaptado ao meu implante e a minha prótese ao meu intermediário. Então, a adaptação, o encaixe, nós conseguimos verificar através do raio-x, tá? Já a passividade é uma sensação, gente. Nós vamos perceber a falta de passividade quando a gente vai tentar instalar uma prótese e a gente precisa forçar, seja ela cimentada ou parafusada. Como que eu vou sentir que essa minha peça não está passiva, gente? Porque realmente você vai ver que você tem que ir forçando ela para que ela consiga chegar na adaptação final. Então, gente, esses dois conceitos sempre vão andar junto. E se vocês continuarem a leitura ali do slide, ó, uma peça, ela pode apresentar uma perfeita adaptação aos nossos implantes ou aos nossos intermediários, sem apresentar um ajuste passivo. O que isso quer dizer, gente? Às vezes, radiograficamente, a minha peça está adaptada, mas ela foi adaptada sobre tensão, sob força. A gente forçou ela a descer numa cimentação ou nós forçamos o quê? O parafusamento, o aparafusamento dessa peça, tá? Falem como vocês acharem melhor. Então, gente, não necessariamente uma peça adaptada vai estar passiva. Pode acontecer de não estar. E aí nós não podemos, mesmo tendo adaptação no raio-x, nós não podemos dar sequência à instalação dessa peça, tá? Mais uma estrutura, ó, desadaptada, com certeza não vai estar passiva. Então é isso, gente. Às vezes eu vejo lá que a minha peça tá faltando chegar 1 milímetro para descer no meu implante e eu vou forçar ela. Com certeza eu já perdi a passividade. Se eu estou tendo que forçar uma peça para parafusar ou para cimentar, ela já não está passiva. Então é aí que nós precisamos parar antes mesmo de dar sequência nessa instalação e verificar quais os fatores estão fazendo com que a minha peça não esteja passiva, tá? Eu tenho falta de passividade em prótese unitária e eu também posso ter falta de passividade em próteses múltiplas, gente.
sejam cimentadas, sejam parafusadas. Se vocês lembrarem lá do nosso webinário que nós comentamos ainda a respeito de parafusada e cimentada, um dos fatores de comparação era em relação à passividade. E alguns autores consideram que as próteses cimentadas são mais passivas do que as parafusadas, justamente porque elas possuem uma película de alívio, que é a película que serve para fazer o quê? A adaptação e o escoamento do nosso cimento, seria a nossa linha de cimentação. Isso naturalmente faz a prótese cimentada ser um pouco mais passiva do que a parafusada. Porém, gente, é possível conseguir uma prótese passiva sendo parafusada também, tá? Então, existem níveis de passividade que a gente consegue considerar como aceitáveis, mas nenhuma delas que você sentir que você está tendo que forçar, nenhuma está passiva. Então, nós temos que conseguir identificar os fatores dessa falta de passividade ou dessa falta de adaptação e resolver mesmo antes da instalação. Dando sequência, gente, eu coloquei uma imagem de uma peça fixa sobre implantes, parafusada de 3 elementos, então uma prótese múltipla sobre implantes. E se vocês observarem o modelo de gesso, gente, não tem nenhuma gengiva artificial ali. Alguns laboratórios trabalham com gengiva artificial e sem. Nesse caso, era um modelo com gengiva artificial que nós conseguimos remover, porque ela é feita para isso mesmo, justamente para mostrar a adaptação dessa peça ali para vocês. Essa imagem está um pouquinho distante, mas eu recortei ela e coloquei ela aqui para vocês verem o que é a falta de adaptação e também nesse caso de passividade. Como que eu sei que não estava passiva essa peça, gente? Essa peça não estava passiva porque foi, né, eu mesmo que estava instalando. E também, gente, existe uma forma de você testar a passividade das peças antes de levar na boca do seu paciente, que foi o que foi feito aí, ó, se vocês forem ver. Normalmente, peças múltiplas, gente, quando nós estamos fazendo parafusadas, a gente pega um parafuso dela apenas e parafusa em um orifício por vez. E aí eu vou voltar um slide lá, ó. Um parafusinho por vez. Nesse caso, estava parafusado ali no 30, ali no implante correspondente à região do 36 e o 34 não estava com parafuso. E aí a gente observa o quê? Que essa peça ela empenou, ou seja, a parte ali do 34 subiu. Isso já caracteriza uma falta de passividade nas nossas peças sobre implantes. Se eu pegar o meu parafuso, mais um parafuso, e for parafusar o 34, com certeza eu vou sentir uma resistência durante o aparafusamento. E aí o que vai acontecer? O que é essa resistência, gente? Essa força que eu preciso fazer para essa minha peça descer, para ela adaptar? É falta de passividade. Então, esse grau que vocês estão vendo aí, ó, é um grau que ele não é aceitável, justamente porque você passa a sentir uma resistência na hora que você vai parafusar essa peça, tá? Então, essa é uma forma da gente testar a passividade das nossas próteses múltiplas. Se eu estiver provando, gente, uma prótese unitária, como que eu vou sentir isso daí? Porque ela não tem como empenar, concorda comigo? Você não vai ver uma parte levantar, igual no caso dessa daí, que é uma peça múltipla, ou também você conseguiria ver se fosse uma prótese do tipo protocolo. É muito comum, gente, até em barras fundidas, a gente ter o processo de soldagem justamente para corrigir uma falta de passividade ou adaptação. E nessa prova, que a gente chama de prova do parafuso único, a gente consegue realmente observar nas barras de protocolo se elas estão empenando, se elas estão levantando ou não. E a gente consegue ver a falta de passividade. E o ideal é que seja corrigido antes dessa peça ir para a boca do seu paciente, porque daí você não perde a sessão da prova, tá? Mas voltando lá, gente, na unitária, ela não vai empenar. Então, o que vai acontecer? Como que você vai sentir que ela está sem passividade? Você também vai sentir uma resistência, ou na hora de cimentar, você vai ter que fazer muita força, ou na hora de parafusar também. Você vai sentir já, às vezes, no início do seu movimento, que a peça,
que o parafuso não responde, que ele não desce, ou que ele desce fazendo muita força. Eu já vi casos de profissional estar parafusando e o parafuso cantar, é o que a gente fala. Não precisa apertar até tirar água desse parafuso, até esse parafuso cantar. Que é o que, gente? É você escutar o na hora que você está parafusando. Começou a escutar isso, gente, sentiu isso, para, porque tem uma grande chance de você fraturar, ou na hora mesmo da instalação ou da prova, ou algum tempo depois essa peça vir com parafuso fraturado para você. Então, isso é um sinal nítido que alguma coisa está errada na sua peça, que você precisa resolver antes de instalar. É pura falta mesmo de passividade, tá? Olha lá, gente, coloquei para vocês verem também o quê? Para vocês verem a comparação, então, do lado que estava passivo e adaptado e do lado que não estava. Então, gente, esse espaço nós chamamos de gap na prótese sobre implantes. Então, é um gap, é um espaço muito grande, né? Que nós não podemos ter na nossa prótese sobre implante, porque ali vai acontecer o quê? Um acúmulo muito grande de alimento, vai causar inflamação gengival, perda óssea, vai causar afrouxamento e soltura desse nosso parafuso e, ou seja, gente, só problemas a longo prazo que nós vamos ter se a gente der sequência com um gap, com uma desadaptação ou com uma falta de passividade desse grau, tá? Então, por favor, não continuem. Vamos lá, pessoal. Olha uma imagem radiográfica. Que interessante desse caso, né? Nós temos o que ali, gente? Um gap na radiografia. Eu até coloquei as flechinhas ali para vocês identificarem e começarem a treinar os olhos de vocês. Então, o olho de quem trabalha com prótese sobre implante precisa conseguir identificar o que é um gap e o que não é. E ali nós temos o que? Uma falta de adaptação. E lembra que lá no slide que nós estávamos vendo a parte teórica, de definição, necessariamente, tá? Então, todas as peças, gente, que não estão adaptadas, elas não têm passividade. É o caso dessa daí. Então, ela não desceu. Com certeza, se você fosse tentar parafusar, você ia sentir uma resistência muito grande e essa peça não iria encaixar, com certeza, tá? Então, a gente realmente precisa resolver. Então vamos lá, gente, para o tema propriamente dito, né, da nossa live de hoje, que é o quê? Me pediram para explicar, para ensinar como fazer uma sequência de ajuste para as próteses sobre implantes. E aí, gente, eu fiz um resumo para vocês que engloba o ajuste. Ele serve tanto, né, essa sequência que eu vou passar para vocês, ela serve tanto para próteses unitárias quanto para as próteses múltiplas. Então, a sequência, gente, não muda, tá? Não muda. É muito prático de fazer. Depois que vocês começarem a trabalhar com isso, vocês vão ver que vocês vão fazer sempre da mesma forma. E sempre vai dar certo no final, certo? Vamos falar então, gente, um pouquinho sobre as provisórias, tá? Eu dividi entre provisórias e porcelanas, porque algumas vezes a gente tem uma etapa a mais na porcelana que a gente às vezes não tem nos provisórios, que são os copings, né, as nossas estruturas, tá? Então, por isso que eu dividi unitárias e múltiplas provisórias, como é a minha sequência, tá? Primeira coisa, gente, quando eu estou instalando uma peça, é testar o contato interproximal. E agora eu quero mostrar aqui para vocês. Por que, gente, eu quero mostrar? Porque às vezes, inclusive isso acontece muito em curso, quando a gente está orientando os alunos, acontece o quê? De eu perguntar assim, já ajustou o ponto de contato? E aí o aluno fala assim, já, professora, já bati o carbono. Só que quando a gente fala bater o carbono, a gente está falando de ajuste oclusal, né? Então, também você pode se referir ao ponto de contato oclusal como ponto de contato, mas normalmente ponto de contato, quando a gente fala, a gente está falando de ponto de contato interproximal. E, gente, é a primeira coisa que vocês precisam
testar quando estiverem colocando as próteses dos pacientes de vocês. Lembra que serve tanto para unitária quanto para múltipla. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Então, nesse caso, pessoal, como vocês estão vendo aqui, nós temos uma peça múltipla parafusada. Então, a primeira coisa que você tem que testar é isso aqui, ó, ponto de contato interproximal. E como que nós vamos fazer isso, gente? Primeira coisa, você tem que sentir que essa peça está descendo, que você está conseguindo encaixar, que você está conseguindo parafusar. Se de primeira você conseguir colocar os dois parafusos, igual tá aqui, sem nenhum tipo de resistência, gente, você pode dar continuidade à instalação da sua peça. Mas eu vou passar o fio dental aqui, ó, para vocês terem uma ideia de como que tá o ponto de contato desse caso aqui, ó. Então, aqui o ponto de contato do nosso premolar, ó, presta bem atenção, ó, como que tá fazendo. Deixa eu virar aqui para vocês, para ficar mais fácil. É um ponto de contato, ó, que tá firme. Ó, vou puxar aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, esse ponto de contato aqui é um ponto de contato que precisa ser ajustado. Vou mostrar o ponto de contato ali do molar para vocês verem. Vou puxar aqui também, ó, para vocês terem uma ideia da força que a gente tá tendo que fazer para passar esse fio dental, ó. Bem mais tranquilo, certo? Gente, não pode deixar essa prótese sobre implante sem ponto de contato. Porque o que acontece, gente? Acontece que se você deixar muito aliviado, o seu paciente vai entrar tanto alimento nessa região e vai inflamar a gengiva no ato. Ela inflama muito rapidamente. Mesma coisa se fosse prótese sobre dente com espaço interproximal muito grande. Gente, não dá para deixar, tá? Porque o paciente vai sentir. Então, como que eu ajusto, gente? O que eu indico para vocês é vocês começarem aos poucos. Você tira um pouquinho de um lado, tira um pouquinho do outro e vai testando a peça, vai tentando parafusar. Assim que ela descer, gente, vocês não vão dar o torque. O torque é só no final. Nesse caso aqui, vai ser só o quê? Aperto manual na hora que vocês estiverem checando os pontos de contato proximais, tá? Então, como que vocês vão continuar? Colocou a prótese, foi ajustando de pouco em pouco, ela desceu, conseguiu parafusar de forma passiva. Aí você vai fazer o quê? Apertar os dois parafusos e aí checar o ponto de contato novamente. Como que a gente checa o ponto de contato, gente? É sempre com fio dental, tá? Não tem uma outra forma de você testar e ter certeza de que esse ponto de contato está adequado. Então, com o fio dental, é isso que a gente vai fazer. Esse daí é o primeiro item que a gente tem que ajustar para sua prótese descer. E aí eu já coloquei aqui para responder para vocês uma das perguntas, gente, que me mandaram lá quando eu perguntei segunda-feira, logo depois do sorteio aí do tema da nossa live de hoje, eu abri uma caixinha de perguntas para o pessoal mandar as principais dúvidas. E aí, uma das dúvidas foi essa daí. Então, por isso que eu já vou respondê-la, não deixei ela para o final, tá? Então, pergunta ótima. Como fazer o ajuste proximal sem perder o ponto de contato? Essa pergunta é maravilhosa, porque isso é muito comum de acontecer. Principalmente nos casos, gente, que a gente começa a ajustar e o ponto de contato está muito firme, né? Então, como que nós vamos fazer isso? E aí eu tenho uma dica para vocês. Primeira coisa, gente, é vocês utilizarem o carbono. Então, quem tem secretária é mais fácil. Mas o que vocês podem fazer? Quando estiver dando muito ajuste, gente, solta essa peça, igual eu fiz ali, coloca o carbono dessa forma aqui, ó. Coloca o papel carbono, coloca a peça na posição de novo, eu vou virar aqui para vocês verem, ó. Tá? E aí você pode fazer de duas formas, ou você vai puxar antes de parafusar,
tá? Ou você pode, gente, mas aí fica um pouco mais fácil de você fazer quando você tiver com a sua auxiliar. Você deixa o seu carbono aqui, seu papel carbono aqui, parafusa enquanto a sua secretária segura para você, tá? Algumas vezes vai ter que ser dessa forma quando você quiser utilizar o carbono. Então, coloque ele ali, parafusa essa peça e aí você dá uma leve puxadinha nesse carbono, tá? A ideia, gente, é que esse carbono mostre para você onde que você precisa fazer o seu ajuste proximal, tá? Então, nesse caso, gente, onde que a gente precisa fazer esse ajuste proximal? Exatamente nessa região que marcou aqui, ó, um pouco mais próximo da cervical. Nesse caso, a minha interferência não estava muito próxima da oclusal. Então, eu preciso pegar a minha broquinha e devagar tirar aqui. Gente, qual que é o segredo disso? Desse ajuste, para que você não tire, então, respondendo a nossa pergunta, esse ponto de contato. Então, usar o carbono é uma delas e também a forma como você vai remover esse excesso de material. Então, normalmente, gente, nós fazemos a remoção em círculo, em volta de onde estava marcado no seu carbono, tá? Então você não tira totalmente a marca principal, você tira mais em volta. E aí você vai tirando aos poucos e você vai repetindo esse processo até que o seu ponto de contato fique perfeito, tá? Então é dessa forma como a gente faz. E é uma forma muito prática, inclusive, de fazer e acaba sendo rápida, né, gente? Porque aí você não demora muito para descobrir a região que você está tendo que ajustar e também não corre o risco de você remover muito material e acabar ficando sem esse ponto de contato, ficar com espaço ali no ponto de contato. Então, é assim que normalmente a gente faz. Segundo item para a gente fazer o ajuste, gente. Segundo item é o quê? Cervical e perfil de emergência, que é a mesma região, tá, gente? Por isso que eu coloquei eles junto. Então, o que que a gente vai fazer? A minha peça entrou, ou eu percebi que o meu ponto de contato não está mais interferindo no assentamento da minha peça, mas a hora que eu parafuso, ou a hora que eu vou provar, tentando simular uma cimentação, eu percebo que nessa região aqui, ó, gente, eu percebo que essa região aqui, ó, está ficando isquêmica, ou seja, está apertando a gengiva do paciente, está ficando branca demais, é essa região que provavelmente você vai precisar ajustar. Então, lembrando, primeira coisa, ponto de contato interproximal. O segundo item a gente observar é a parte cervical. Gente, tem um detalhezinho também em relação à parte cervical, tá? Se você perceber que essa isquemia não impediu você de cimentar ou de posicionar, porque por enquanto a gente está provando, né? Então, de posicionar essa peça cimentada ou de parafusar a sua peça parafusada, não chegou a impedir, não te deu uma característica de falta de passividade, e essa isquemia sumir em aproximadamente 5 minutos, você pode dar sequência na instalação da sua peça. Mas se você colocar, o paciente vai se queixar. Se ele se queixar muito e esse branquinho, ou seja, essa isquemia não sumir da gengiva do paciente em aproximadamente 5 minutos, você precisa ajustar. Ou seja, você precisa desgastar essa cervical para que essa prótese realmente assente. Às vezes, gente, o excesso de material nessa região é tão grande que você tem a sensação de falta de passividade. Ela também, esse excesso de material faz com que essa prótese não adapte, que ela não encaixe. Então, você também precisa ajustar. E como que você faz? Boa noite, Igor, tudo bem? O Igor sempre assiste aqui as nossas lives. Pode mandar pergunta se precisar, tá, Igor? Então, o que que você vai fazer, gente? Sempre que precisar
precisar, sempre que causar isquemia, é sinal de que o material está com excesso. Então, ele precisa ser realmente removido. Agora, se você colocou e não percebeu que essa prótese está em contato com a gengiva do seu paciente, muitas vezes você vai precisar fazer o quê? Adicionar material. E é aí que a gente volta a falar de perfil de emergência. Então faz parte da instalação, gente, a gente avaliar a parte gengival e ver se está com excesso de material ou falta de material para que você acrescente e vá aos poucos moldando essa gengiva, preparando esse caso para receber a prótese final, que são as próteses normalmente em porcelana, tá? Então, isso impede, às vezes, esse acúmulo, esse excesso de material, impede, às vezes, o assentamento passivo das nossas peças. Então, é uma região importantíssima de ser ajustada. Então, mais uma mais um item, né, gente, que a gente precisa observar durante a instalação, durante a nossa sequência de ajuste. Então, já falei para vocês da remoção ou acréscimo de material no perfil de emergência. Então, é o nosso raio-x periapical, que nós, né, gente, os profissionais, eu falo de uma forma geral, porque igual eu falei, né, quando a gente está começando a trabalhar principalmente com a prótese sobre implante, às vezes a gente vai ter um pouquinho de dificuldade nessa hora e vai falar, poxa, mas eu cansei, eu ainda preciso fazer o raio-x periapical. Gente, precisa. Não confie somente no tato, principalmente quem está começando. Às vezes você vai sentir, gente, uma prótese passiva, mas em algum cantinho, às vezes acontece dela não terminar de adaptar. E aí você precisa checar a adaptação dessa peça através do raio-x periapical. E ele serve, gente, ele é importante, tanto nas unitárias quanto nas múltiplas. Então, protocolo, essa que eu mostrei para vocês, que é uma peça fixa de 3 elementos, tem que radiografar. Porque isso também, né, gente, para nós profissionais, é um documento. Então, você comprovou que a forma como você entregou essa peça para o seu paciente, que estava passivo, que estava adaptado. Isso é importante para a durabilidade do nosso caso a longo prazo. Então, gente, 5 minutinhos, faz o raio-x e avalia. Vocês viram lá no comecinho da aula que eu mostrei o raio-x de uma peça desadaptada. Então, é possível a gente verificar a região que está essa falta de adaptação. E não se enganem, gente, nem sempre o problema é estrutural. Às vezes o problema é só realmente excesso de resina ou excesso de cerâmica. E você removendo, essa peça passa a ficar adaptada. Então, é muito importante realmente fazer esse ajuste. Dando sequência, pessoal, ajuste oclusal. Então, olha só, nós ajustamos os pontos de contato proximais, ajustamos por remoção, né? Ou por acréscimo de material às nossas cervicais. E só por último, gente, o último item do ajuste é o ajuste oclusal. Não tem como, gente, você não estar com o seu ponto de contato interproximal perfeito, com a sua cervical perfeita e você sair ajustando a sua oclusão. O que vai acontecer, gente, se você já ajustar a oclusão sem nem saber se a sua peça está adaptada, sem saber se essa peça desceu completamente? Vai acontecer de, às vezes, você remover material demais e depois a sua prótese ficar em infraoclusão, ou seja, sem contato na hora da mastigação. E isso para o paciente é muito ruim, porque ele perde poder de triturar os alimentos, principalmente alimentos mais finos, como alface, por exemplo. Então, isso é muito ruim, tá? Para o paciente. Então, o ajuste oclusal, gente, ele é sempre no final de todos os outros ajustes. Depois que você já tirou tudo o que precisava, já acrescentou o material, aí você vai lá e faz o ajuste oclusal do seu paciente, tá? Dica de ajuste oclusal. Gosto de falar isso bastante na aula de oclusão, né? Porque isso também é uma dúvida grande dos nossos alunos. Então, como fazer esse ajuste oclusal? Gente, a recomendação que eu dou é uma pequena receitinha de bolo, vamos dizer assim. Primeira coisa,
apenas abertura e fechamento. Não fica pedindo para o seu paciente de imediato já arrastar os dentes, porque isso vai confundir você na hora do ajuste. Então, primeira coisa, abertura e fechamento. Depois que você ajustou a abertura e fechamento, aí sim você vai pedir para o seu paciente fazer lateralidade direita, lateralidade esquerda e protrusão. E aí essa peça não pode, dependendo qual é o dente, né? Por exemplo, uma prótese múltipla, como eu mostrei ali no comecinho da aula para vocês, ela não pode ter toques prematuros em movimentos excursivos, ou seja, lateralidade, protrusão. Ela apenas vai poder ter toque em abertura e fechamento, certo? Vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência aqui pra gente. Acabamento e polimento. Não tem como a gente passar batido dessa etapa, gente. Extremamente importante. Seja na sua provisória, seja na sua porcelana. Porque, gente, essas áreas que nós fazemos o ajuste, se ela ficar rugosa no provisório, por exemplo, vai acumular alimento. E vocês sabem, ou se não sabem, vão aprender agora, vocês sabem que acontece o quê? Se tiver poroso, acumular alimento é muito ruim a longo prazo para os nossos implantes. Vai acumular alimento, vai inflamar a gengiva, isso pode levar a quê? Acúmulo mais fácil de tártaro, fica mais difícil do paciente higienizar e pode sim causar perda desse implante no futuro. Isso serve para provisório e serve para porcelana também. E ainda no caso das cerâmicas, gente, se você não fizer o polimento, dependendo do ajuste que você fez, você pode causar microtrincas internas nessa porcelana e ela vir a trincar em pouco tempo. Então não é legal você ajustar suas peças e não fazer o acabamento e polimento. Então acabamento e polimento, gente, são obrigatórios, tá? Não dá para pular. E aí eu coloquei aqui para vocês verem, gente, alguns exemplos de borrachas que eu gosto de usar na hora de fazer o acabamento e polimento das nossas peças provisórias. Então, gente, tem uma sequência aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Essa sequência de 3 cores, que é uma cinza escuro, uma verde e uma amarelinha, elas são fantásticas na hora de fazer o acabamento e polimento das peças de vocês, tá? E a sequência é exatamente essa. Começa com a cinza, depois a verde e por último, gente, a amarelinha. A amarelinha é a única que vocês vão passar em grande velocidade na hora de dar o polimento. É grande velocidade, não é grande pressão. Se você pressionar muito, qualquer uma delas, gente, vai desgastar o seu provisório e vai influenciar no seu ajuste. Então, às vezes, um ajuste que estava perfeito, refinado, aí você aperta muito na hora de fazer o acabamento e polimento das suas borrachas, e isso tira material, e aí depois isso fica faltando material lá na sua provisória e você tem que aí acrescentar, então um trabalho a mais. Então essa é uma outra dica que eu dou, gente, durante o acabamento e polimento, controlem a força que vocês fazem na peça de vocês, tá? Para não acontecer isso. Na sequência, se vocês forem ver aqui no meio, nós temos um pelo de cabra. Então ele se vocês observarem, gente, é tudo para peça de mão, tá? Para vocês fazerem o polimento, o acabamento fora da boca do paciente de vocês, tá? E essa é uma das vantagens, né, da nossa prótese sobre implante, parafusa, desparafusa, tira de lá e faz todo o acabamento na mão. Então, esse pelinho de cabra, ele é maravilhoso. E aí vocês tem que passar ele em alta velocidade na sua peça de mão. Eu coloquei ali um disquinho de feltro e também a pasta opal. Essa pasta é muito boa. Como que usa, gente, se vocês forem adquirir? Você precisa passar o seu feltro com a sua peça de mão acionada em cima dela, porque ela é bem dura, ela não é uma pasta mole. Então vocês acionam o disco de vocês ali em cima dessa pasta e aí depois você leva o seu feltro ou o seu pelinho de cabra lá no provisório e passa em alta velocidade. E aí vocês vão ver que brilho fantástico que vai dar, que polimento maravilhoso nos provisórios de vocês, certo? Então, essa daí é uma sequência bem prática para vocês utilizarem. Não precisa de um mundaréu de borrachas para fazer um acabamento e polimento bom, muito maravilhoso. Então, com isso daí vocês vão conseguir resolver, tá? Vamos lá.
Vamos falar então das porcelanas, gente. Sequência de instalação, sequência de ajuste, que foi o que foi pedido para gente. Como que nós vamos fazer então se a gente estiver fazendo um ajuste de porcelana? Primeira coisa, gente, por que eu falei que mudava um pouquinho, né? Muitas peças, né, na maioria dos lugares, é comum trabalhar com copings, então com as infraestruturas e depois essas infraestruturas recebem uma aplicação de cerâmica por cima. Então nós temos peças que são feitas dessa forma, tanto de zircônia quanto as metalocerâmicas, então metais. Então a primeira coisa, normalmente, principalmente, gente, para quem está começando, é interessante fazer a prova do coping antes de pedir a sua peça pronta. Por quê, gente? Porque se der algum problema no seu coping, você não perde a sua peça inteira, você não perde a aplicação, porque saibam e fiquem atentos, se der um problema no seu coping, muito provavelmente você vai ter que pagar a aplicação de novo se você pediu a sua peça pronta. Então, provem o coping primeiro, para depois vocês pedirem a aplicação da cerâmica, tá? Para saber que seu coping está perfeito e você poder dar sequência na sua prótese final e acabar não perdendo ela. Então, o que nós vamos avaliar durante a prova do coping, gente? Durante a prova do coping, nós vamos avaliar tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó. Eu vou falar e mostrar para ficar mais objetivo, né? E mais visual para vocês também. Um de cada vez, mas o resuminho tá ali, gente, ó. Espaço interoclusal nós precisamos observar se tem. O espaço interproximal, porque se eu estou provando a minha estrutura, tem que ver se tem espaço para minha cerâmica de cobertura depois, certo? Também vamos precisar fazer o quê? O raio-x periapical. Vamos checar a passividade dessa peça. Vamos fazer o registro de oclusão e não esquecer da tomada de cor. Escolha a seleção de cor que você vai pedir a sua cerâmica de cobertura para o seu paciente. É nessa hora que essa peça tem que estar passiva, gente. A estrutura estando passiva, você já vai ter certeza que se na hora de você instalar, que já tiver com a cerâmica de cobertura, se a sua peça não descer, ela não estiver passiva, você sabe que é pura e simplesmente problema de excesso de material cerâmico, que você vai ajustar e ela vai adaptar, tá? Agora, se você mandar a sua peça vir pronta, às vezes você não vai saber se a falta de passividade foi uma falha estrutural, ou seja, do coping, ou se é apenas excesso de cerâmica que você vai ajustar e vai conseguir instalar, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos ver um por um aí, ó, para vocês verem. Essa daí é uma prova de coping, gente. Serve tanto para unitária quanto para múltipla, gente. Tudo que a gente observa numa prótese, num coping, na prova do coping de uma unitária, nós vamos observar na prova do coping de uma múltipla, gente. Não muda, tá? Então, primeira coisa, gente. Essa minha peça encaixou? Essa minha peça tá passiva, tá encaixando tranquilo, sem forçar o meu tecido, porque se forçar o meu tecido, se fizer isquemia na hora da prova do coping, gente, eu já sei que praticamente não tem espaço para minha cerâmica. Então, eu preciso remover material do meu coping. Por exemplo, se vocês forem ver ali, ó, tá um pouco isquêmico a gengiva daquele paciente, não tá? Então, eu teria que tirar um pouco desse material, desse metal ali, ou pedir para o meu laboratório usinar a hora que eu mandar de volta, para que caiba uma cerâmica de uma espessura adequada, tá? Espaço interoclusal, gente. As flechinhas estão mostrando ali para vocês, ó. Nós temos que ter pelo menos, gente, 2 milímetros de espaço interoclusal do meu coping até o meu dente antagonista. Se eu não tiver essa espessura, existe um grande risco dessa sua peça fraturar, tá? Dessa sua cerâmica não aguentar e quebrar. Gente, esse espaço ele serve tanto para zircônia quanto para metal. Então é a mesma checagem que vocês vão fazer se vocês estiverem provando copings ou infraestruturas de metal ou de zircônia. Então, espaço interoclusal. Olha um espaço interoclusal que não existe.
Então, alguns laboratórios, gente, é interessante vocês conversarem com o laboratório de vocês também sobre isso. Alguns laboratórios não mandam já com espaço adequado. Eles deixam para usinar depois que você provar. Eu particularmente não gosto disso. Eu gosto que me mandem o meu copy pronto já. Porque a única coisa que eu quero checar ali é a minha adaptação e minha passividade. Os meus espaços eu já quero que venham perfeitos, mas às vezes acontece isso que vocês estão vendo ali. E aí o que fazer, gente? Normalmente eu gosto de, principalmente casos unitários, como esse daí, por exemplo, eu gosto de ajustar. Então eu pego uma broca transmetal, tiro os meus 2 milímetros ali que eu preciso, ou então, gente, eu pego um disco de carbono duplo e faço fora da boca, tá? Eu ajusto e provo de novo, e aí eu mando isso lá para o meu laboratório, certo? Já ajustado, já pronto. Então, algumas vezes isso daí pode acontecer. Se você quiser que o seu laboratório ajuste isso para você, checa esse espaço no seu modelo de gesso ou no seu modelo impresso, se você estiver trabalhando com a parte digital. Se tiver igualzinho na boca, o que está no seu modelo, tá? Então é possível o seu laboratório ajustar sem você ter que fazer um novo registro de oclusão. Se não tiver, gente, vamos supor, igual nesse caso que tá aí, ó. Se nesse caso, no modelo, tivesse espaço suficiente já deixado pelo laboratório e na boca sem espaço igual tá aí, eu precisaria fazer um novo registro, muito provavelmente, porque alguma coisa deu errado, tá? Deu uma diferença muito grande. Agora, se tiver exatamente igual tá aí, ó, você pode ajustar, com certeza que depois a sua cerâmica vai vir de forma correta, sem sombra de dúvidas, certo? Então, às vezes, você não precisa registrar de novo, não, tá? E se você quiser que ele desgaste, faz o registro e manda para ele desgastar. Tem muitos profissionais que também trabalham dessa forma, certo? Porque não é muito legal ficar desgastando metal. Se é um unitário, é mais fácil. Agora, se às vezes é uma prótese múltipla, com 3, 4 elementos, daí é um pouquinho mais chato de fazer o ajuste, tá? Demora um pouco mais no consultório. Então, aí às vezes a gente realmente registra de novo e manda para o laboratório abaixar para a gente, tá? Espaço interproximal, gente, outro item que nós vamos avaliar durante uma prova de coping. Então, quanto que eu preciso ter de espaço do meu coping para os meus dentes vizinhos, de espaço para uma aplicação de cerâmica? Eu preciso também ter pelo menos 1,5, tá? De espessura de cerâmica ali, pelo menos 1,5 mm, gente, porque senão ela também vai ficar fina e ela pode fraturar, certo? Então, 1,5, se tiver um pouquinho mais, melhor, porque a sua cerâmica vai ficar um pouquinho mais grossa. Mas não precisa de 3 ou 4 milímetros, tá? É muito espaço também para cerâmica, ter uma cerâmica muito espessa é ruim, tá? Porque ela também tem uma tendência de fraturar. Estranho isso, né? Mas é a realidade, tá? É assim que funciona. Então, espaço interoclusal, espaço interproximal, se precisar ajustar, se for pouca coisa, ajusta, manda ajustado, ou então conversa com o seu laboratório e peça para que ele ajuste lá. Não sei se vocês estão vendo ali naquele coping unitário, mas tem uma marquinha com canetinha preta. Às vezes, gente, eu faço isso. Eu marco ali 1,5 mm, 2 milímetros que eu preciso, e aí eu passo o disco, ajusto esse coping e mando já para o meu laboratório pronto. Tá? Ou então, gente, se às vezes eu não tiver com tempo, às vezes, para fazer esse ajuste no consultório, eu faço a marcação onde eu quero que ele desgaste, o meu laboratório desgasta, faz a aplicação da cerâmica e depois tudo vem perfeito, tá? Depois a gente não tem mais problema com copy, certo? Sequência, gente, adaptação através do raio-x periapical. Fran, mas eu tenho que fazer o raio-x periapical do meu copy, do meu provisório e da minha porcelana? Tem, gente. Porque você precisa ter certeza, e é só através do raio-x periapical que você vai ter certeza que a sua peça está adaptada, que ela não tem nenhum tipo de gap ali. Então, nessa região onde eu coloquei as flechinhas ali para vocês verem, é a região que você vai avaliar a adaptação dessa peça,
tá? Então, se eu não tiver nenhum gap como tá aparecendo ali, aparece metal com metal, tá perfeito. Então, eu não tenho nenhum espaço, não tenho nenhum problema de adaptação nessa peça. Eu posso dar sequência.